Olá, caros amigos investidores, sejam bem-vindos ao canal do BP Milhão e hoje nós vamos mostrar o fechamento da carteira de agosto. Agosto foi um mês meio louco, né? Foi o mês do cachorro louco, o mês do desgosto, enfim, várias piadinhas aí com o mês de agosto. Mas na parte financeira, vamos ver aqui como é que ficou o fechamento de agosto de 2019. Então, observando aqui a tabelinha com as porcentagens aqui das ações, né, então a gente percebe aqui que continua bem. Destaque positivo ainda para a IRBR3, né? Fechou em 108,50, rentabilidade de 243%, sem considerar os dividendos aqui, tá? Então aqui é o preço médio de compra. Comprei no IPO e depois também comprei mais um pouquinho quando estava em 76 mais ou menos. E aí acabou que eu fiz um preço médio 31,63, dando aí 243%. Temos ainda Cielo na carteira, né? Vou mantendo Cielo ainda até ver se ela vai virar um banco digital, vai morrer. YouTube 3 e Itaúsa 4, esse daqui foi bonificação, então só relembrando aqui alguns dados, né? Neoé aqui, né? Eu entrei no IPO também, 15,65, né? Então já está 32% aqui, quase 33% praticamente. Então esse aqui é o fechamento das ações no Brasil. Partindo então aqui para os fundos de investimento imobiliário, nós temos aqui o fechamento, o quanto que eu recebi de aluguel e aqui eu tenho o preço médio de compra. E essa porcentagem do aluguel é em relação ao fechamento. Já teve alguns aí me perguntando por que eu não faço em relação ao preço médio, né, um yield on cost. Eu posso até criar mais uma coluna aqui e fazer o yield on cost também. Mas o meu objetivo principal é ver se eu fosse comprar hoje, o quanto que estaria me retornando aí o dinheiro que eu fosse investir. Né? Então, no caso, hoje, se eu fosse comprar BPO, pagaria 151, estaria recebendo 0,679. Mas, se eu fizer um yield on cost aqui, né, vai dar quase 1%, já visto que me pagou um 0,2 e o meu preço médio está em torno de 105,33. Então tivemos aí uma boa movimentação nos FI, né, o que está em vermelho aqui é porque fechou menor do que o mês passado, então tivemos algumas alterações aqui no fechamento, inclusive, mas a carteira segue muito bem. Aqui a gente mostra aqui a divisão dos FIs, então tá aí, né? Agora eu subscrevi FEX 11, VRTA e IRDM, então eu tive três subscrições aí no mês de agosto, exerci o direito de todas elas, então as porcentagens aqui aumentaram, ó, 10 IRDM, 12 para FEX e 11 para VRTA. Aí BBPO que estava 10, estava 11 mais ou menos, caiu aqui para 9. Então essa é a carteira, sei que tem bastante coisa de papel aqui, então em breve eu vou fazer uma atualização aí, de repente até um rebalanceamento aí nesses FI. Aqui está a carteira consolidada, né? Então, mostrando aqui, em agosto agora eu fiz um aporte de 2,20 aqui mais ou menos, foi para subscrever aqueles FIs. Lembrando também que coloquei lá no texto da carteira que o CRI que eu tinha, esse 3,28 aqui do mês, ó, na verdade foi porque eles liquidaram o CRI da Redditor. Então, para quem tinha esse CRI, né, um CRI muito bom, mas infelizmente eles liquidaram, acabou, devolveram o dinheiro, pagaram ali, e aí parte desse dinheiro eu subscrevi alguns FIs e fiz um aporte aqui também para comprar os demais. Caixa diminuiu aqui, tem bem pouquinho agora, então os FIs aqui recuaram 1,85, as ações subiram 1,5, mas foi menos do que o mês anterior. Lembrando aqui, pessoal, fica meio confuso, né? Mas o que está em vermelho é porque foi uma performance pior que o mês anterior. Não necessariamente foi negativo. Então, em junho, a performance da carteira foi de 3,68, mas em julho foi de 3,25 e em agosto foi 1,50. Está no positivo, mas foi uma performance um pouco pior do que o mês anterior. Tá? Então, não fiz aporte no exterior esse mês. O dólar também está lá na estratosfera, né? Chegou a bater 4,20 aí, 4,19. Então a carteira no Brasil ela recuou no total 0,13. Mas, como a gente vai ver mais adiante, né? A carteira em dólar ela subiu. Então, principalmente porque o dólar subiu muito, né?
Então, no total, a carteira em reais mais dólar, né, convertendo o dólar aqui, ficou positivo em 3,89. E isso daqui é uma boa coisa, que é o que eu digo. É bom a gente ter ativos em moeda forte no exterior, porque quando a nossa bolsa cai, ela tem uma relação inversa, né, com o mercado americano, com o dólar, na verdade. Então, se a nossa bolsa cai, o dólar sobe. E com isso, a carteira fica equilibrada ou até no positivo. Aqui está a divisão da carteira, né? Então, separando a fatia aqui, 43% do meu ativo no exterior. Algumas pessoas perguntaram esse mês quanto que era a porcentagem no exterior. Então está aqui, ó, 43%. E o que eu tenho no Brasil está dividido aqui em 23% de ações, debêntures, CDB, FI e o CRI que ainda tinha, mas para setembro agora vai morrer, né? Porque recebi todo o dinheiro de volta. Aqui está dividido em o que era pós, o que era pré, né? O que era está atrelado ao IPCA, ações e FI. E aqui o que está em renda fixa, renda variável e o que está no exterior. Então, um gráfico para mostrar como que está dividida a carteira. Por último, esse aqui é o gráfico total da carteira, né? Então a gente tem ali, ó, 2016, 17, 18 e 19. Então, aqui estão as cores e a evolução da carteira, né? O que está sendo aí uma evolução muito boa ao longo dos anos. Isso aqui é o que importa. Isso aqui é o crescimento tanto dos aportes quanto dos dividendos. Passando agora aqui para a carteira do exterior, né? Então, como investir no exterior. É só clicar aqui, ó, no menu aqui, entra aqui em carteira e aqui a gente consegue ver, por exemplo, o gráfico da carteira desde 2017, então mesma coisa da carteira total, né? No exterior também está crescendo. Toda vez que o dólar dá uma recuada, eu mando alguma coisa para lá, então vai crescendo juntamente com os dividendos. E essa linha aqui, azul, é a linha do crescimento do ano. Então a gente pode ver que começou janeiro muito bem, fevereiro deu uma boa queda, fez essa oscilada aqui e agora está bem lá em cima. A gente fala em crise, mas a minha carteira está indo muito bem. E aqui está a mesma tabela do que eu mostrei anteriormente, né? Só que detalhado só para a parte do exterior. Então, em agosto está aqui o que aconteceu com a minha carteira. As ações caíram 0,16, os ETF 3,2, enquanto isso os REITs subiram para 4,36. No final das contas, a carteira subiu 0,16. Dos ativos na carteira, o destaque foi AWR, American State Water. Então tem vídeo falando sobre dela aqui no canal do YouTube, também tem post no site. Então só entra lá, dá uma lida. E eu realizei aqui parte do lucro, né, 1/3 do lucro, expliquei o porquê lá no post. Meu preço está em 47,42, ela agora está em 92,53. Então a rentabilidade nela está de 95%. Isso em 2 anos, tá? Porque eu comprei ela em julho de 2017. Então fez 2 anos aí, então eu realizei parte do lucro em 86%, 1/3 do lucro. E os outros 2/3 eu vou deixar aqui, está crescendo mais ainda, né? E agora eu vou alocar esse lucro que eu tive em American State Water em algum outro ativo que eu estou aguardando aí, estou decidindo ainda. Continuo então com uma boa rentabilidade em Disney e outra também que é muito boa, né, é a Visa. Então está aqui a rentabilidade boa também. Ainda destaque negativo, o CVS está recuperando aos pouquinhos, mas já está recuperando bem. Ó. Tenho falado de CVS, talvez eu até aumente um pouquinho a posição, dado que o meu preço médio está bem baixo, bem alto, 75,68, e o fechamento aqui foi 60, ela já teve 55, 56, então são oportunidades aí que a gente está batendo nessa porta aí, né? E outra da própria Interactive Brokers, que também está aqui 23% negativo. A parte dos ETF, então, não está trazendo muita alegria, digamos assim, né? Só o IWDA que mantém ali mais de 21%, mas os demais estão muito devagar, principalmente que eu comprei eles aqui já tem mais de um ano e meio. Só o destaque para o ouro, fica nessa de vai ter crise, não vai ter crise, então o ouro vai subindo lentamente. Então eu comprei em 13,60 e já está 7% de alta. Os REITs são muito bons, né? Então teoricamente não deveria nem aumentar o preço, porque eles vão pagando os dividendos, né?
mas de qualquer maneira, olha aqui LTC, comprei num precinho bom de R$ 36,80 e 32% aqui de rentabilidade. O que importa mesmo é o pagamento constante dos dividendos. Aqui eu mudei o gráfico um pouco, coloquei agora o gráfico mais coloridinho aqui e estou comparando os dividendos recebidos em 2019 com 2018. Então o vermelhinho aqui é 2019, o cinza é 2018. Então, claro que aqui também não é só o crescimento dos dividendos, tem os meus aportes também. Então, a ideia é realmente mostrar o crescimento ao longo do tempo, tanto dos aportes quanto dos dividendos. Se depois eu tiver um pouquinho de paciência, eu faço o crescimento só dos dividendos sem os aportes, né? Mas fica meio sem sentido para mim, né? Então, o que importa é que os dividendos têm crescido, apesar de ter aqui junho não teve um crescimento, né? Ficou quase empatado. Julho foi menor, em compensação agosto já foi maior. Acontece aqui que às vezes, né, ele paga no início de um mês referente ao outro, então acaba que tem um pouquinho de variação ali, mas está crescendo bastante aí. E aqui está a divisão total da carteira, né? Depois é só dar uma entradinha lá. Tem bastante coisa, está mais dividido aqui, então fica mais difícil ver. Mas está dividido aqui, ó, por exemplo, os ETF. O que está em ouro, IWDA, nos emergentes, né? No CSPXJ e no RBOT. Aqui os REITs e a carteira como um todo. 24% REIT, 23% ETF e 53% estão em ações. Ok, pessoal, então era isso que eu tinha para apresentar. Essa aqui foi a minha carteira, minha performance no mês de agosto. Vamos ver como é que vai performar agora em setembro. E eu vou fazer mais alguns vídeos aí mostrando outros ativos e também o que eu estou pensando em fazer. Ok, pessoal, então forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.